Pois então, gente, voltamos agora para a nossa aula de geografia, tá bom? O nosso assunto, a evolução do espaço terrestre. Você tem esse assunto a partir da página 10 do livro de geografia, tá certo? Então, você vai ler as páginas 10, 11 e 12 e 13, tá bom? De 10 até a página 13, para poder relembrar o nosso conteúdo, tá certo? A gente sabe que na evolução da Terra tivemos muitos anos, muito tempo para a Terra chegar até o estágio dos dias atuais. O clima agradável, a temperatura agradável, a quantidade de sol, a quantidade de chuva, tudo certinho que a natureza, preparou para a existência do ser humano. Aí no começo do nosso texto, você tem lá no livro, a Terra é um organismo vivo, com idade calculada entre 4,5 e 5 bilhões de anos. É difícil até para a gente pensar nessa quantidade de números, não é? De 4,5, 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos. Por não ser inerte, por se movimentar, por se mexer, ela está em constante transformação, de modo que nem sempre apresentou a estrutura que tem hoje, né? A geologia, e você tem uma questão aqui sobre geologia, ó, a primeira questão. Qual a importância da geologia? Está bem no começo do assunto. A geologia é a ciência que estuda a constituição, a maneira como ela é formada e a evolução dos aspectos estruturais da Terra. Essa é a resposta da primeira questão. Qual a importância da geologia? A geologia é importante porque ela estuda a constituição, a forma como a Terra foi feita. Não é a forma arredondada, a forma, a maneira como foi preparada, a mistura de elementos, não é? A gente sabe que tem terra, que tem água, que tem oxigênio, tem vários elementos que formaram o nosso planeta até chegar na hora certa do ser humano existir, tá certo? Então, a resposta da questão está bem aqui no comecinho. Para facilitar a localização dos acontecimentos da história da Terra no tempo, os cientistas dividiram a existência ou genealogia, a história da família, das origens da Terra, do planeta, em uma escala internacional de tempo geológico, tá bom? Então você vai lendo aí direitinho, é muito interessante. A gente vai passar nessa leitura sobre o tempo em que a Terra tinha muito calor, em que tinha muita chuva ácida, tinha vulcões para todo lado, não era possível a existência de nenhum tipo de vida, e depois a Terra foi resfriando, as chuvas, os vapores, a temperatura foi ficando legal e começaram a surgir os primeiros organismos vivos, bactérias, micróbios, para depois, com muito tempo depois, chegarem os dinossauros e evoluindo, até chegar à existência humana, tá certo? A gente não está falando de religião, tá bom? Então não estamos falando a questão da criação, Deus, Adão e Eva, não estamos falando isso. É conteúdo científico, o nosso assunto aqui é ciências, tá bom? Então, feita a leitura, vamos para a nossa atividade que está na plataforma, tá? Vai na plataforma, copia bonitinho no caderno, primeiro faz o cabeçalho, depois as questões. Primeira questão, responda as questões a seguir. Na letra A você tem: qual a importância da geologia? Eu acabei de responder para você, tá bom? É um exemplo, não é? Tem outras questões, você responde ali bonitinho. Olha pelo livro. Na segunda questão, complete o texto abaixo com as palavras, né? E nesse quadro aqui você tem as palavras: Atlas, cadeias, modernas, Alpes, Cenozoica, humanos, né? Então, na era
Cenozoica, vou escrever aqui, tá? Deixa eu soltar o tablet. Na era Cenozoica, faltou o acento, Cenozoica, na era Cenozoica surgiram os seres, que seres? Humanos, né? Humanos, e houve o aparecimento das, qual é a próxima palavra? Cadeias de montanhas, como o Himalaia, os Alpes, as montanhas rochosas e a cadeia do... Tá certo? Então, vamos completar? Vou completar para você. Na era Cenozoica surgiram os seres humanos. Houve o aparecimento das cadeias de montanhas. Como o Himalaia, os Alpes, as montanhas rochosas e a cadeia do Atlas. Certo? Então, responda direitinho, faz tudo bonitinho no seu caderno e a gente volta na próxima aula, tá bom? Tchau para vocês!